Continuando então, dia 74 de leitura. Hoje estou fazendo um pouco mais tarde a live. Vamos a isso. Vamos ler Números 22 até o 23, 30. Vamos ler Lucas 1, do 57 ao 80. Vamos ler Salmos 58 e continuar Provérbios 11. Sempre lembrando, a meta é ler a Bíblia no dia 1º de janeiro e 31 de dezembro. Ontem me perguntaram qual Bíblia é. Eu vou mostrar mais uma vez. Bíblia 365, Nova Almeida atualizada. Essa aqui é da editora Orvalho, tá bem? E é uma Bíblia que ela está separada para ter porções de leitura todos os dias do 1º de janeiro, 31 de dezembro. Nós estamos no dia 74 de leitura bíblica. Vamos a isso. Números 22, versículo 21. Balaão levantou-se pela manhã, preparou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso a jumenta desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo um muro entre os dois. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar e disse a Balaão: O que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: Não é verdade que eu sou a sua jumenta, em quem você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido meu costume fazer isso com você? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor disse: Porque você já espancou a sua jumenta 3 vezes. Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu já 3 vezes e se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Então Balaão disse ao Senhor: Pequei, porque não sabia que o Senhor estava nesse caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon, e na fronteira externa. Balaque perguntou a Balaão: Por acaso não mandei mensageiros para chamá-lo? Por que você não veio até aqui? Será que não posso, de fato, cobrir você de honrarias? Balaão respondeu a Balaque: Eis que estou aqui diante de você, mas será que poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte da carne a Balaão e os chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir a
Bamote Baal, e dali Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. Então Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me mostrar direi a você. Então, e Balaão subiu ao monte descampado. Deus se encontrou com Balaão, e esse lhe disse: prepararei 7 altares sobre cada uma das ofertas. Preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei para você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes o contemplo. Eis que é o povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Mas Balaque respondeu: será que eu não deveria ter cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque disse: peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance a maldição sobre eles. Balaque levou consigo ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga, e edificou 7 altares sobre cada um, e ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. O Senhor encontrou com Balaão e pôs-lhe na boca a palavra e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava junto do holocausto, e os chefes dos moabitas estavam com ele. Balaque perguntou: o que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: levante-se, Balaque, e ouça. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar, e ele abençoou. Não posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus! Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então Balaque disse a Balaão: não amaldiçoe o povo, mas também não me abençoe. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: eu não tinha dito a você, tudo o que o Senhor falar, isso farei? Então Balaque disse a Balaão: venha, por favor, eu o levarei em outro lugar, talvez
pareça bem aos olhos de Deus, que dali você amaldiçoe o povo. Assim Balaque levou Balaão consigo ao alto do monte Peor, onde se avistava o deserto. E Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Lucas 1, 57 a 80. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviam que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. E disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais perguntando ao pai o nome do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da nossa santa aliança e do juramento a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Salmo 58, do 1 ao 11. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso, pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, já nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras, têm veneno semelhante ao veneno da serpente, como são a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca e arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos, que eles desapareçam como as águas que se escoam ao dispararem flechas, que elas se despedacem. Sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto de mulher que nunca veja a luz do sol, como espinheiros antes que as panelas de vocês sintam dele calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Os justos se alegrarão ao verem a vingança
banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá: na verdade, há recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. Provérbios 11, versículos 12 e 13. Quem fala mal do seu próprio não tem juízo. O homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. É isso, galera. Mais um dia 74 completo. Amanhã leremos mais. Deus abençoe a todos. Grande abraço.